eu quero legalizar a cannabis no Brasil. Eu estou propondo uma solução concreta. Então, falar da cannabis no Brasil hoje é falar que a gente vai reduzir o encarceramento em massa, a gente vai injetar 55 bilhões na nossa economia, isso falando da cannabis medicinal, da cannabis de uso recreativo e do cânhamo industrial. De Goiânia, eu sou Maísa Diniz, sou candidata a deputada federal. Eu vim para São Paulo há 15 anos atrás fazer faculdade. Eu sou filha de um servidor público apaixonado, assim, então nesse período adolescente que a gente sofre um monte de pressão, tem que tomar um monte de decisão, mas tem pouca experiência e poucas ideias próprias, vamos falar assim. Então eu queria muito seguir a carreira dele. Ele sempre foi um cara muito feliz no trabalho e sempre fez um trabalho muito significativo enquanto servidor público técnico. Então, ele é economista de formação, eu vim para cá fazer economia, passei na faculdade para estudar no INSPER, e foi meio uma quebra de expectativa, porque era uma faculdade super voltada para o mercado financeiro, assim, bem nada a ver com o que eu queria, na verdade eu nem sabia muito sobre o mercado financeiro. Então, logo eu mudei de curso, então eu me formei em administração, entrei para economia, mas me formei em administração, são cursos muito correlatos no início do processo. Me especializei em gestão pública, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura em Santos por quase um ano como consultora lá. Então foi incrível assim ver o papel do serviço público sendo entregue e o fracasso quando ele não é entregue, como isso atravessa a vida das pessoas. Então eu desenvolvi a minha trajetória muito no setor privado, trabalhei com educação, trabalhei com ONG, trabalhei nas maiores empresas de educação do país e tive a oportunidade agora, um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia também, ser diretora de uma startup que chama Soma Vantagens. Então eu mergulhei muito no universo do meio ambiente para falar especificamente de lixo. Então eu tive a oportunidade de conhecer todas as associações de lixo de Salvador. Foi incrível, foi muito legal. Quando você conhece uma pessoa que fechou um lixão, a gente deveria dar nome de rua para essas pessoas, assim, praça, porque é uma experiência completamente maluca, assim, de como o lixo é tratado no Brasil, como a gente não recicla, a gente não tem conhecimento sobre isso, a gente não tem logística que faça isso no Brasil. Então eu aprendi muito sobre isso na Soma, fui diretora de operações lá, e em paralelo a isso eu sempre fui ativista por mais mulheres na política. Organizei a virada política por 5 anos, até capa da Isto É eu fui, tava careca na época. Foi muito legal, assim, eu acho que a gente precisa muito fazer esse movimento de fazer a política ser um sinônimo de inovação. E hoje a política é sinônimo de retrocesso, de estagnação, né? Quando a gente pensa em política, vem meio uma figura do Osmar Terra na nossa cabeça, né? Que é aquele cara mais velho, branco, engravatado, né? Falando um monte de bobagem. Então, se você não conhece, o Osmar Terra é um deputado lá no Congresso, que é um grande fabricante de fake news contra a cannabis. Ele, inclusive, já falou que a cannabis não tem nenhum caráter medicinal, que é mentira. E ele já, inclusive, soltou algumas denúncias sobre a PEP, sobre outras associações. Assim, é horroroso. A PEP não, a Brás, desculpa. Então, assim, é aquele cara que a gente precisa urgente tirar ele dos espaços de poder, das tomadas de decisão, porque o nosso país está sendo governado por pessoas como ele. Então, eu fundei o Vote Nelas também, é uma organização por mais mulheres na política, então eu sou muito dessa pauta. Se as minhas ideias não fazem sentido, vote em outra mulher, mas não vote num cara. Só 15% do Congresso Nacional é composto por mulheres, e a gente precisa muito garantir o nosso espaço que nos é devido, já que somos mais da metade da população. É isso. Bom, para mim a cannabis é uma solução muito concreta para a gente resolver vários dos nossos problemas. Eu acho que como gestora pública, quando a gente trabalha com inovação, é muito comum a gente ouvir que os problemas do Brasil são muito grandes, então são problemas complexos, e problemas complexos exigem soluções complexas. E soluções complexas envolvem diferentes atores com diferentes agendas. Quando a gente começa a ouvir esse discurso, nos dá sono, né? E aí, quando você começa a ver, vem uma coisa do tipo, nossa, então não tem solução. Então, essas pessoas que estão dormindo aqui na Paulista, elas passam a fazer parte do cenário. E a gente naturaliza essa desigualdade, essa pobreza. Então, quando eu decidi que eu seria candidata, eu queria muito trazer uma pauta para solucionar um problema concreto.
onde eu pudesse olhar para uma pessoa na rua, para quem é um panfleto, e eu já ouvi isso algumas vezes, que a pessoa pega o meu panfleto e fala, nossa, que legal, uma mulher jovem, o que você vai fazer por mim lá? E é muito gostoso falar, eu quero legalizar a cannabis no Brasil. Eu estou propondo uma solução concreta. Então, falar da cannabis no Brasil hoje é falar que a gente vai reduzir o encarceramento em massa, a gente vai injetar 55 bilhões na nossa economia, isso falando da cannabis medicinal, da cannabis de uso recreativo e do cânhamo industrial. A gente vai falar de uma geração de imposto de 8 bilhões de reais, assim. Então, como diz o Ciro, da bilhão, a gente está falando de uma estrutura de mais de 5 milhões de pessoas que precisam e utilizam da cannabis medicinal diariamente hoje. Então, assim, não tem como a gente pensar numa solução para problemas que a gente tem hoje, como desigualdade, como uma economia em crise, como um meio ambiente em pleno descaso, e não olhar para a cannabis como uma solução concreta. Então, eu tive a oportunidade de frequentar algumas reuniões da Marcha da Maconha, e é uma delícia, assim, eu amo coletivos, a Virada Política era um coletivo, o Vote Nelas é um coletivo, então foi super gostoso, estar na marcha foi muito legal, foi a segunda vez que eu fui para a marcha, então, assim, cada vez mais é um lugar de que é urgente, o futuro é canábico, e eu acho que tem uma coisa meio pessoal, assim, de que tem um prazer muito gostoso de apontar as hipocrisias da nossa sociedade e ver como as pessoas reagem. Então é muito bom, assim, eu não vou negar que eu também me divirto, assim, de ver as pessoas... Ai, você vai falar de cannabis, nossa! E aí cada pessoa reage de um jeito, mas a maioria esmagadora tem sido, nossa, até que enfim alguém tá falando disso, putz, me dá mais material, nossa, seus adesivos são muito legais. Então, assim, eu acho que as ruas tem reforçado muito a nossa estratégia, a nossa comunicação, isso tem sido muito legal. Que não existe um interesse genuíno para que essas pautas sigam em frente. Então, assim, o próprio Arthur Lira já falou que não vai pautar esse ano. Então, assim, a gente tem o presidente da casa do Congresso Nacional dizendo, estou sentado em cima desse projeto e vou continuar. E, no final das contas, ele ainda se justifica dizendo, não, essa pauta é muito importante, não vamos desperdiçar porque a bancada evangélica, outras bancadas mais conservadoras que são contra, estão muito estruturadas e se a gente levar para a pauta agora vai cair. Bom, eu não sei você, mas eu não confio muito no Arthur Lira, né? Então ele não é um cara que ele fala e a gente confia ou escuta com ouvidos muito abertos, assim. Então a sensação que eu tenho hoje é que não existe um compromisso público, o que acontece na política é um milindre dos políticos se posicionarem em relação a isso, então é muito comum as pessoas falarem, não, eu sou a favor só da cannabis medicinal. Gente, a cannabis é uma planta, é a mesma planta. Não tem como você tirar uma parte e não tirar o cânhamo, e não tirar o uso recreativo. A gente está falando de uma mesma coisa. Então, falar disso com coragem faz com que a gente pense nisso de forma mais profunda. Na minha percepção, a gente precisa muito garantir o remédio na mão de quem precisa, isso é muito urgente. A gente estava panfletando ontem em São Roque e a gente cruzou com uma pessoa falando, nossa, que até que enfim alguém está falando sobre isso, meu filho é autista, eu estou pagando R$300 num remédio que eu compro na farmácia e o SUS deveria dar esse remédio para mim, e não dá. A gente precisa garantir que as faculdades, os acadêmicos, os cientistas produzam conteúdo de qualidade sobre a cannabis. O governo Bolsonaro lançou uma cartilha sobre cannabis e assim, a sistematização de fake news, aquela cartilha deveria pegar todas as pessoas que estão assinando ela e essas pessoas deveriam ser presas. A gente está institucionalizando a mentira assinada pelo governo. A cartilha começa falando que a cannabis não tem cunho medicinal. Isso é criminoso completamente. O Carl Hart já fala sobre isso há muito tempo. A gente tem vários países, os Estados Unidos, a China, produzindo conteúdo sobre isso, Canadá, Israel, Portugal, Espanha, a gente poderia falar horas aqui, a quantidade de países. Eu até outro dia tava panfletando e uma pessoa fumando um baseado, virou pra mim e falou assim, não, eu sou contra. E aí eu, calma, como assim você é contra? Você tá bolando um... Como assim? Não, a Holanda, olha o que aconteceu na Holanda, a Holanda tá muito mal. Eu falei, pô, a Holanda tá mal, o Brasil tá bem. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Chega dessa fake news, sabe? Só que ao mesmo tempo é muito perigoso ver que a fake news, esse imaginário que a gente tem preconceituoso, baseado em desinformação, ele é fomentado pelo governo. O governo está produzindo produção equivocada de conteúdo errado, sabe? Então isso é criminoso. E eu acho que eu queria falar também do cânhamo industrial, a gente precisa pautar o cânhamo, o meu partido é a Rede Sustentabilidade, não é uma bobagem, a Amazônia está pegando fogo, o dia que anoiteceu aqui em São Paulo, a gente está sentindo isso, nós somos a primeira geração que temos a oportunidade de impactar nisso, a primeira e a última, porque se a gente não impactar agora, a gente está num processo de
dos dinossauros, né? A gente vai desaparecer da Terra. E a cannabis tem esse potencial, o cânhamo tem esse potencial, tudo que é de plástico poderia ser de cânhamo. O que muda é que a estrutura de plástico hoje no Brasil, ela é reciclável, ela tem um potencial de reciclagem, mas ela não é reciclada. Por quê? Porque o plástico é muito leve, gente. O ciclo do plástico ele não é sustentável financeiramente. Então, as garrafinhas de água, a garrafinha de álcool em gel, as máscaras que a gente usa, elas acabam na barriga das tartarugas. Então, você fazer uma produção baseada no cânhamo é garantir uma produção orgânica, que volta para o meio ambiente. Então, a gente reestrutura toda uma produção industrial sustentável ambientalmente. E, por fim, a cannabis de uso recreativo, porque a gente precisa enfrentar essa hipocrisia, é uma bobagem. Quem quer se divertir, pessoas adultas, a gente precisa garantir fiscalização e conhecimento, exatamente como acontece com o cigarro, exatamente como acontece com o álcool. O que eu acredito que precisa ser uma prioridade aqui no Brasil é garantir que não exista uma estrutura de cannabis como existe para esses dois, porque a gente fala de grandes conglomerados, numa estrutura de oligopólio praticamente, que não tem outros players no mercado. E hoje o que acontece é que a gente precisa celebrar as associações que começaram empurrando essa legislação, a Margarete, que plantaram um monte de cannabis, que enfrentaram a lei, essa lei proibicionista, e hoje estão pautando o futuro. Então essas pessoas não podem ser atropeladas por esse mercado dos grandes laboratórios, desses grandes conglomerados, que a gente sabe que agora o dinheiro vai chegar. E aí é meio papo de adulto, assim, né? Então a gente precisa garantir que os ativistas, que as pessoas que estavam pautando isso, antes disso ser engolido pelo capitalismo, também sejam celebrados e sejam colocados na frente desse processo. Então acho que essa aqui é a minha opinião em relação ao que está rolando agora. Gente, o maior desafio é o preconceito, assim, é muito maluco. Outro dia eu encontrei, vou ficar contando caos aqui, aí vocês falam se estiver ruim. Outro dia a gente estava panfletando de madrugada e tinha uma pessoa com todos os sinais de que ela tinha, muito provavelmente, tirado cocaína. E ele estava me tratando como se eu fosse uma maluca, como se fosse um absurdo que eu estava dizendo. E aí quando eu perguntei pra ele, na boa, você se drogou pra vir pra cá hoje? E ele, não, esse não é o ponto. Aí eu falei, não, qual é o ponto então? E aí ele se silenciou. Eu acho que a gente precisa muito conseguir se colocar num lugar de vulnerabilidade. Olhar as nossas fraquezas, olhar as nossas incoerências para enfrentar que sim, todo mundo tem uma história para... Todo mundo não, todo mundo é muita gente. Muita gente tem histórias para contar de um dia que bebeu demais e teve um porre. A gente precisa entender que adultos usam entorpecentes. E o que a gente precisa garantir é uma comunicação clara para uma política de redução de danos. Para falar o que significa quando você fuma maconha, o que significa quando você come a maconha, porque cada forma de usar gera efeitos diferentes. E a gente precisa garantir que seja muito legal para quem está usando, para quem está em volta, garantir a segurança de todo mundo. E eu vou falar, não vou falar de outras drogas, não vou falar da cannabis, porque cannabis é planta, eu vou falar do álcool. A gente está falando do 5º país mais violento para uma mulher viver. A gente conta feminicídio por dia, a gente conta estupro por minuto no Brasil. E o álcool é um protagonista quando a gente fala de violência doméstica, de violência contra a mulher. E a gente não fala sobre isso. A gente trata o álcool com uma naturalidade, porque muito provavelmente tem grandes conglomerados do álcool patrocinando grandes eventos, né? E colocando na nossa cabeça que uma festa é muito mais divertida se a gente estiver bebendo álcool. Mas eu queria até deixar essa provocação, assim, saia uma noite sem beber nada. E veja como é. Porque é bom a gente se conhecer também. E eu tô falando isso num lugar de que eu não me reconheço como uma usuária, não me reconheço como usuária de álcool também. E viver a vida sóbrio também tem suas doçuras, sabe? Pra gente enfrentar nossas sombras, enfrentar nossas dores. Desde você vai na balada e toma um fora, e o que isso significa intimamente para cada um, sabe? Então eu acho que pautar o futuro é pautar um futuro onde a gente tenha a coragem de ser humano, com as nossas fragilidades, com uma estrutura que de vez em quando a gente vai fazer uso de coisas recreativas. E coisas recreativas não é só entorpecente, é jogo, é amor, é assistir filme, é carinho, é pedir colo, tudo isso é recreação, sabe? Então falar de recreação aqui, onde eu tô falando, do lugar do meu projeto político, é uma conversa para adultos. Eu acho que a minha pauta traz muito o viés das mulheres, porque eu acho que as mulheres são as cuidadoras
das crianças atípicas, das crianças com epilepsia, dos velhinhos com Alzheimer. Então isso é uma prioridade porque impacta a vida das mulheres. Hoje a gente estava panfletando, fiquei muito tempo conversando com a Ivanilda, que ela tem 2 crianças atípicas e ela não tem apoio do Estado. E é muito frustrante, é muito solitário ver essas mães sozinhas num país que a gente bateu o recorde de crianças registradas sem o nome do pai. Então isso é muito sério, assim, sabe? Então a gente olhar para as nossas fragilidades, eu acho que é o futuro. É a gente conseguir olhar para as nossas incoerências, para as nossas fraquezas e seguir humanos, assim, porque é isso. Eu acho que as minhas expectativas se misturam com os meus desejos. Eu queria muito chegar no Congresso Nacional e ter pelo menos 30% de mulheres eleitas. Então, eu espero muito que essa eleição seja o primeiro ciclo em que a gente bate a cota, porque existe uma cota de 30% dentro dos partidos para as candidaturas e não para as cadeiras elegíveis. Então, eu acho que já vai ser um ano muito gostoso de estar com 30% numa bancada feminina dentro do Congresso Nacional. E eu acho que cada vez mais a pauta está se colocando presente. Quando uma pessoa é contra, por exemplo, a cannabis medicinal, essa pessoa está só em cima de preconceito e de moralismo. Então, eu acho que eu desejo muito que o governo Bolsonaro se encerre, não só o governo Bolsonaro, mas que ele leve também o bolsonarismo, a polarização e a dificuldade que a gente anda tendo para discordar em paz. Eu acho que isso, a gente precisa muito voltar a conseguir pensar diferente, sabe? Você votar numa pessoa, eu votar em outra, e a gente toma um chopp e é super gostoso, sabe? E isso não está acontecendo mais, as nossas relações pessoais estão sendo corroídas pela polarização, pela violência. Acho que esse é um outro desejo. Eu queria que esse próximo mês de setembro fosse um mês pacífico, em que a gente não tivesse facada, não tivesse tiro, não tivesse nenhuma vítima, nem candidatos, nem eleitores envolvidos com violência política. E eu desejo a pauta da cannabis mudando um monte de coisa, assim. Já começo a imaginar uma capa da Veja, assim. Não sei se vocês se lembram da capa da Veja quando foi aprovada a lei das domésticas. E foi uma capa tão vergonha alheia, assim, sabe? Porque é a comunicação moralista, conservadora. Então eu fico curiosa para saber como vai ser, como serão as capas das revistas para comunicar que o Brasil legalizou a cannabis de forma adequada, celebrando as associações, colocando as crianças com alguma atipicidade em risco e colocando elas em primeiro lugar e revendo o fato de que nós somos o país que mais consome Rivotril no mundo. Então, assim, a gente não tá bem. Então, vamos colocar isso na mesa e ter conversas significativas? Acho que pode ser mais legal. Eu amei o que o presidente da Colômbia falou outro dia, que ele falou, ai, a cannabis aqui vai ser igual milho, igual arroz. Porque eu acho muito maluco, porque eu tenho uma horta em casa, né? Então eu acho muito maluco pensar que a gente criminalizou uma planta, uma planta. Uma planta, não foi o homem que fez, foi a natureza. Então, isso mexe muito comigo, assim. Ao mesmo tempo tem histórias, por exemplo, do cânhamo industrial, de caminhoneiros sendo presos com um monte de caminhão cheio de cânhamo e como ele não conseguia provar que aquilo não era cannabis, era cânhamo, não tem THC, só tem menos de 0,3%. Ele foi preso como um grande traficante, assim. Eu acho que o meu sonho utópico é a polícia não perder tempo prendendo, autuando, fazendo qualquer coisa com alguém que tá fumando na rua e garantindo prioridade para as mulheres que denunciam violência doméstica. Eu acho que essa é a minha utopia, assim. É isso, gente. Eu fundei o Vote Nelas. A minha utopia é um Congresso Nacional cheio de mulheres, é um ministério cheio de mulheres, várias mulheres nos ministérios. Quando a gente tem mulheres, a gente tem muito mais investimento em saúde, educação e segurança. Aqui no Brasil, durante a pandemia, as prefeituras lideradas por mulheres, ou seja, as cidades que tinham mulheres prefeitas, tiveram menos da metade das mortes fatais de Covid, comparado com a média nacional. Então, assim, nada com problema com os homens, eu tenho amigos que são, eu durmo com um toda noite, meu pai é maravilhoso, estou em volta de vários homens, né? Minha equipe tem vários homens, mas a gente precisa garantir mais mulheres na política. Eu acho que o meu sonho utópico sou eu estar aprovando, junto com outras mulheres incríveis, a legalização com uma foto linda do Congresso cheia de mulheres. Esse é o meu sonho.